Mensagem de Cristo à Igreja de Esmirna. Apocalipse, capítulo 2, versículos 8 a 11. Apocalipse, capítulo 2, versículos 8 a 11. Escreve ao anjo da igreja em Esmirna. Assim diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto e voltou à vida. Eu conheço a tua aflição e pobreza, mas tu és rico, e a calúnia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis tribulação por 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Versículo 8, Esmirna. Esmirna, que corresponde à moderna Izmir, era uma cidade comercial com seu porto, localizada na costa oriental do Mar Egeu e sobre o cruzamento de caminhos para Frígia e Lídia. Estava situada a cerca de 55 quilômetros, aproximadamente 35 milhas ao norte de Éfeso. No primeiro século, a cidade poderia ter uma população de cerca de 200 mil habitantes. Esmirna tinha o status de uma cidade livre. Era um centro político, religioso e cultural, conhecida pela ciência e medicina que floresciam ali. A cidade orgulhava-se de seu famoso estádio, biblioteca e o maior teatro público da província, que possuía cerca de 20 mil assentos. Esmirna era uma cidade rica e excepcionalmente bela, que pretendia ser a glória da Ásia. A cidade alegava ser o local de nascimento do famoso poeta épico Homero. Esmirna também mantinha uma relação especial com Roma e afirmava ser a primeira cidade no mundo antigo a construir um templo em honra à deusa Roma. A vida da comunidade cristã em Esmirna era de aflição e pobreza. Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Duas situações contribuíram para a condição miserável e ameaçada da igreja. A primeira era que a cidade era o centro da adoração ao imperador. Quando o livro do Apocalipse foi escrito, a adoração ao imperador era obrigatória. Uma vez por ano, cada cidadão romano era obrigado a cumprir o dever religioso de queimar incenso sobre o altar da divindade do César, e então recebia um certificado. Recusar-se a cumprir essa exigência resultava em uma ameaça de morte. Os habitantes de Esmirna eram abertamente muito hostis aos cristãos da cidade, devido à sua recusa em participar da adoração ao imperador. A segunda situação que tornava a vida difícil para os cristãos em Esmirna era a presença de uma grande e forte população judaica, que também era muito hostil aos cristãos. Esses judeus não só rejeitavam a fé cristã, mas também faziam falsas acusações contra os cristãos diante das autoridades romanas, contribuindo para sua perseguição. Eles os caluniavam, fazendo acusações maliciosas e instigando a perseguição. Esses judeus afirmavam ser o povo de Deus, mas, ao perseguirem os cristãos, mostravam que, na verdade, estavam agindo contra os propósitos de Deus. Por isso, João os descreve como sinagoga de Satanás. Apocalipse capítulo 2, versículo 9, indicando que, em vez de serem verdadeiros servos de Deus, estavam servindo aos interesses de Satanás, o adversário de Deus. Essa expressão reflete uma crítica severa à hipocrisia e falsidade daqueles que usavam sua identidade religiosa para promover o mal. Versículo 8. Aquele que esteve morto e voltou à vida. No grego, voltou à vida está no tempo auristo, que descreve uma ação completada no passado. Refere-se aqui à morte e ressurreição de Jesus. Versículo 9. Aflição. O termo grego tlipse significa basicamente pressão, o peso que esmaga. Versículo 9. Pobreza. O termo grego tocheia denota pobreza e extrema miséria, não ter nada. Versículo 9. A calúnia dos que se dizem judeus. Esses indivíduos afirmavam ser judeus verdadeiros, mas suas ações mostravam que não viviam segundo a verdadeira fé judaica. Eles perseguiam os cristãos e faziam falsas acusações contra eles, contribuindo para sua perseguição. Embora se apresentassem como povo de Deus, na verdade, estavam servindo aos interesses de Satanás. Versículo 10. Deixa de temer. No grego, o imperativo no presente sugere uma atitude ou ação contínua e progressiva. O tempo presente sugere que os habitantes de Esmirna estavam preocupados e temerosos naquela época. Versículo 10. 10 dias. A maioria dos estudiosos entende que os 10 dias mencionados eram uma expressão comum na antiguidade para designar um período relativamente curto. Por exemplo, em Gênesis capítulo 24, versículo 55, 1 Samuel capítulo 25, versículo 38, Daniel capítulo 1, versículos 12 a 15,
Atos capítulo 25, versículo 6. David Aune sugere que isso provavelmente está relacionado ao fato de que a soma de todos os dedos é 10. Esses 10 dias representam um período de prova de fidelidade e paciência da comunidade em Irna, como os 10 dias de prova para Daniel e seus amigos na Babilônia. Da capítulo 1. Versículo 10. A coroa da vida. A coroa da vida também é mencionada em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Em outras partes do Novo Testamento, é chamada de coroa de justiça. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, e coroa de glória. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. No grego, são usadas duas palavras para coroa. Diadema, que é a coroa real, de onde vem a palavra diadema, e Stéphanos, que é a que se usa aqui no texto. Stéphanos não é uma coroa real, mas a coroa da vitória, uma guirlanda de folhas ou flores. Era dada aos atletas vitoriosos nos Jogos Olímpicos realizados em Esmirna, representando a alegria que vem pela vitória. No Novo Testamento, a palavra se refere ao dom escatológico de Deus aos crentes. Stéphanos é a palavra que Paulo usa em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, para se referir a uma coroa corruptível. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 1, a igreja vitoriosa veste uma Stéphanos de 12 estrelas sobre a cabeça. O D na frase coroa de vida significa que consiste em. A frase deveria ser compreendida como a coroa que consiste em vida. Receber a coroa da vida é receber a vida eterna. Aplicação histórica. A experiência da igreja em Esmirna coincidiu com a severa perseguição da fiel igreja cristã por todo o Império Romano durante os séculos II e III. Os intérpretes historicistas geralmente aplicaram os 10 dias. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, à perseguição imperial notoriamente intermitente que ocorreu entre 303 a 313 d.C., iniciada por Diocleciano e continuada por seu sucessor Galério. Este período também se caracterizou por uma separação adicional da simplicidade do Evangelho. Assim, a igreja em Esmirna pode representar o período da história da igreja desde o início do segundo século até aproximadamente o ano 313 d.C., quando Constantino o Grande emitiu o famoso Édito de Milão, concedendo liberdade religiosa aos cristãos.